Vamos dar continuidade ao nosso estudo da análise de estabilidade de um sistema de equações de diferenças com duas equações. Vamos então relembrar aqui as condições de Joule. São as condições para a estabilidade de um sistema de duas equações de duas incógnitas. Aqui nós temos o polinômio característico desse sistema, onde lambda são os autovalores. Aqui nós temos o traço de J e aqui o determinante de J, onde J é a matriz de evolução do sistema. Para que a gente tenha estabilidade, esta é a condição que foi estudada no vídeo anterior, e ela pode ser dividida em duas condições. Numa primeira, que associa o determinante da matriz, J, e uma segunda, que associa o traço e o determinante da matriz. Aqui, um resumo gráfico das condições de Joule, e nós percebemos que aqui no interior desse triângulo nós temos as condições de estabilidade e na borda, no contorno do triângulo, nós temos os pontos de bifurcação. Aqui vale ressaltar que os autovalores podem assumir valores reais, como está indicado nessa região, e também podem assumir valores complexos, que está indicado nessa região aqui. Voltando ao sistema em análise, nós temos aqui a representação dos pontos fixos do sistema, que podem ser reescritos dessa forma, como está indicado aqui. Notem que foi feito aqui simplesmente um algebrismo, né? Passamos R e J do lado esquerdo para o lado direito da equação, como está indicado aqui. Esse sistema de equações também pode ser escrito de sua forma matricial, como está indicado aqui. Então, nós temos que a solução desse sistema, em torno de R estrela, em termos de R estrela e J estrela, que são os pontos fixos, podem ser interpretados como a solução desse sistema de equações ou dessa equação matricial. Se nós definirmos A como a matriz desse sistema, como está indicado aqui, em função dos coeficientes AR, AJ, PR e PJ, nós temos o seguinte: analisando as soluções do sistema, se o determinante de A for diferente de zero, isso implica que nós vamos ter somente um ponto fixo, que é o ponto 0, 0. Lembrando que nós estamos tratando deste sistema. Se o determinante de A for igual a zero, então isso vai implicar a existência de infinitos pontos fixos, ou seja, o sistema admite mais de uma solução. Nos exemplos que nós analisamos anteriormente, nos três primeiros casos, nós observamos que o determinante de A era diferente de zero. E no quarto exemplo, nós detectamos ou calculamos que o determinante de A era igual a zero, o que vai demandar aqui uma análise um pouco mais detalhada. Muito bem. Então, vamos voltar ao nosso problema. Nós temos, então,
desse sistema a matriz jacobiana, que nós vamos chamar aqui de J. Observem que aqui nós temos A. A matriz J é a derivada de A com relação a aqui vocês me desculpem, a matriz J, a jacobiana no caso, é a derivada das funções em relação a R e a J. Nesse caso aqui, a matriz J pode ser representada, em termos matriciais, J pode ser representado por essa matriz, como está indicado aqui. Nós observamos então que dessa matriz, o traço, que é a soma dos elementos da diagonal AR mais AJ, e o determinante, que é o produto das diagonais, pode ser escrito como ARAJ menos PRPJ. As condições de júri, elas demandam que AR mais AJ, que é o traço, seja menor do que 1 mais o determinante da matriz, que por sua vez tem que ser menor do que 2. Bem, para que o ponto R estrela, J estrela, o ponto fixo 0, 0, seja estável, essa condição ela tem que ser atendida. Vamos então retomar e voltar ao caso 1, onde nós temos os seguintes valores para os parâmetros que definem o comportamento do sistema: AR 0,5, AJ 0,7, PR 0,2 e PJ 0,5. Com isso, a matriz jacobiana, a matriz J, fica igual a 0,5, 0,2, 0,5, 0,7. A matriz A, observem que a gente vai subtrair 1 na diagonal, então aqui onde é 0,5 fica menos 0,5. Aqui onde é 0,7 fica menos 0,3. Então nós temos o seguinte: determinante de A igual a 0,05, determinante de J 0,25 e o traço de J igual a 1,2. Bem, vamos à análise então. Como o determinante de A é diferente de 0, nós temos apenas um ponto fixo, que é o 0, 0. E as condições de júri estabelecem o seguinte: na primeira condição, ela é verificada, pois o determinante de J ele é menor do que 1. E a segunda condição também é verificada, porque o determinante de J, que é 0,25, ele é maior do que o traço de J menos 1. Esse resultado aqui, então, vai dar 0,2. 0,25 maior do que 1,2 menos 1, que vai dar 0,2. Logo, como conclusão, neste caso, o ponto de equilíbrio é estável. Agora vamos para o segundo caso. Os parâmetros são AR e AJ 0,5, 0,7, PR e PJ 0,7, 0,9. Aqui estão mostradas as matrizes J e A e os valores do determinante de A, determinante de J e o traço de J. Mais uma vez, determinante de A é diferente de 0, o ponto fixo é único. Vamos então para a análise das condições de júri. Bem, verificamos que o determinante de J é menor do que 1, ou o módulo dele. Nesse caso, o determinante de J é menor do que 1. Porém, a segunda condição ela é violada. Observem que menos traço de J menos 1, isso aqui dá menos 2,2, que por sua vez
é menor do que o determinante de J. Como conclusão, nós temos então que esse é um ponto de equilíbrio instável. Vamos agora à análise do terceiro caso. A gente observa aqui que no terceiro caso, os coeficientes AR e AJ, PR e PJ são 1, 1, 0,2 e menos 0,2. Aqui nós temos a matriz J, aqui nós temos a matriz A, e temos aqui calculado o determinante de A, o determinante de J e o traço de J. Mais uma vez, determinante de A diferente de zero, somente um ponto fixo, que é o ponto 0, 0. Das condições da estabilidade de Joule, nós percebemos que a primeira condição ela é violada, pois o determinante de J é maior do que 1. Nesse caso, mesmo com a segunda condição sendo verificada, como nós temos aqui, se a gente observar, o determinante de J é 1,04 e o traço de J menos 1, ele vale 2 menos 1, 1. 1,04 maior do que 1. Como uma das condições foi violada, este ponto, ele é um ponto, esse ponto de equilíbrio, ele é instável. Vamos agora à análise do quarto caso. No quarto caso, nós temos os valores de AR, AJ, PR e PJ iguais a 0,508, 0,2, 0,5. Aqui nós temos a matriz jacobiana, aqui nós temos a matriz A, e aqui percebemos que o determinante de A é igual a 0, o determinante de J igual a 0,3 e o traço de J igual a 0, menos 0,07. Menos 0,7. Desculpa. Então, percebemos aqui, o determinante de A é igual a 0. Logo, vai haver um ponto de equilíbrio, porém ele não é único. Quando nós substituirmos, quando nós observamos o sistema de equações, ou a equação matricial para esse sistema, nós temos essa equação aqui, matricial. Observem que a matriz A está representada aqui. Aqui nós temos os pontos fixos. E observem o seguinte, neste caso, para esse sistema, nós observamos que a primeira linha é múltipla da segunda linha. No caso aqui, o coeficiente é menos 1. Sendo a primeira linha múltipla, como nós temos nesse sistema linhas múltiplas, ele vai admitir mais de uma solução. Bem, e a solução que esse sistema vai admitir é essa que está indicada aqui. Nós resolvermos o sistema, nós vamos perceber que a solução geral desse sistema é do tipo R estrela 2,5 R estrela, ou a proporção 1 para 2,5. Se nós observarmos aqui, 2,5 é a relação entre o primeiro coeficiente, esse coeficiente, e este outro coeficiente. Qual que é a interpretação que nós podemos fazer disso? Se houver um ponto de equilíbrio estável no sistema, então ele vai ocorrer em uma situação em que os sentimentos de Julieta são 2,5 dos sentimentos de Romeu. Então aqui nós temos os sentimentos de Romeu, indicado por R estrela, e o sentimento de Julieta, ele vai ocorrer numa proporção de 2,5, que é a característica deste ponto fixo, ou a característica da solução desse sistema de equações. No caso geral desse sistema, nós podemos escrever a solução R estrela, J estrela, dessa forma. Observem
que aqui nós temos 1 menos AR dividido por PR. Vamos então analisar de onde nós podemos encontrar esse valor. Voltando então mais alguns slides, nós percebemos que o J estrela, conforme aparece, ele pode ser calculado em função dessa primeira equação. Então, se nós fizermos um algebrismo aqui, para isolar o valor de J, se nós isolarmos o valor de J, nós percebemos que a forma com que ele é escrito é 1 menos AR dividido por PR. Retomando então, após esse algebrismo, nós percebemos aqui o valor de J estrela. E aí, dessa forma, nós também podemos reescrever o sistema original como está indicado aqui. Notem que a única coisa que foi feita foi um rearranjo nesses termos, né? Houve uma troca aqui, nós invertemos a ordem, de modo que a variável Rn aparece aqui e a variável Jn também aparece alinhada nesse sistema. Aqui nós tivemos um erro de digitação, então aqui aparecia antes Rn, então eu peço aí para que vocês considerem que aqui na verdade o sistema é Jn. Então peço que vocês observem essa modificação que foi feita. Nesse caso então, nós temos o seguinte: se nós observarmos aqui os coeficientes que multiplicam a variável Rn, esses coeficientes são AR e PJ. Então, se nós observarmos a soma de AR com PJ, a soma desses coeficientes, é 0,5 AR mais PJ, também 0,5. Essa soma, ela dá 1. E da mesma forma, se nós observarmos aqui os coeficientes que multiplicam o Jn, que são PR e AJ, nós também percebemos que PR e AJ, essa soma, também é igual a 1. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? A quantidade do sentimento que Romeu e Julieta sentem, elas permanecem constantes. Então, notem que na atualização desse sistema de equações, a soma dos coeficientes ARPJ e PR e AJ são iguais a 1. Então, se nós somarmos aqui a quantidade de sentimento envolvido nesse sistema de equações, nós percebemos que Rn, se nós somarmos o lado esquerdo, Rn mais 1 com Jn mais 1, e se nós somarmos da mesma forma o lado direito, a gente vai perceber que essa quantidade ela permanece constante. Bem, não vai ser o nosso objetivo aqui, mas nós podemos mostrar que quando essa condição é satisfeita, o determinante da matriz é igual a 0. Então, agora vamos tomar aqui a solução para o J estrela e vamos continuar a nossa análise. Bem, a condição da quantidade de sentimento constante vai implicar o seguinte: então, se nós fizermos a soma de R estrela mais J estrela, e substituindo o valor que nós encontramos para J estrela anteriormente, ela pode ser reescrita dessa maneira aqui.
Após um algebrismo com esses termos, nós podemos simplificar, eliminando o termo duplicado, R'. Então, fica escrito dessa forma, R', PJ sobre PR, R'. Continuando aqui com mais um algebrismo, nós percebemos que R' mais J' é igual a PR mais PJ sobre PR. E da condição que nós observamos, essa quantidade ela permanece constante, ou seja, a quantidade inicial de R e J, qual deu-se início à evolução do sistema, ela fica constante para qualquer passo de tempo, inclusive para os pontos fixos. Logo, nós temos o seguinte, a gente pode reescrever o sistema da seguinte forma. Essa primeira equação, como está mostrado aqui, ela é obtida simplesmente isolando R' dessa equação. Então, percebemos que o coeficiente PR passa multiplicando, o coeficiente, o numerador PR mais PJ, passa dividindo. E a segunda equação, para J', ela é calculada observando, então, este termo, que é o termo do lado direito, juntamente com este termo, que é o termo do lado esquerdo. Então, isolando J nesses dois lados da igualdade, ela se escreve simplesmente dessa forma: R0 mais J0 menos o valor de R'. E para esse caso, com esses valores de parâmetros que foram escolhidos, nós temos que a solução é essa mostrada aqui. R' igual a 0,57 e J' igual a 1,42. Então, com base nesses pontos fixos que foram calculados, em função dos parâmetros que caracterizam esse sistema, nós chegamos no seguinte resultado gráfico, que já foi mostrado anteriormente. E como vocês podem observar aqui nós temos o valor do ponto fixo para Romeu, aproximadamente 0,57, e o valor do ponto fixo para Julieta, aproximadamente 1,42. Se nós observarmos esse ponto fixo, ele segue a relação 1 para 2,5. E aqui o diagrama de fase para esse sistema nessas condições que foram dadas.